Olá, candidatos, candidatas ao Enem. Eu sou a professora mestre em História, a Denise da Silva Ladislau, tá? E agora nós estamos na nossa terceira aula com o tema Ditadura Civil Empresarial Militar, escolhido por vocês lá na enquete do meu Instagram, tá? Então, muito obrigada a quem votou. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui, né, as questões sobre ditadura civil empresarial militar que caíram no Enem entre os anos 2009 a 2023, né? A nossa última edição do ano passado, 2023, tá bom? Esse é um tema que cai muito no Enem? Sim, com certeza, tá? Muito, 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 tá? Tem edições do Enem, por exemplo, que eu encontrei esse tema duas vezes em questões seguidas. E não só é, em, nas ciências humanas, mas também em linguagens. Eu encontrei, a gente vai trabalhar aqui, uma questão da ditadura na prova de língua portuguesa, por exemplo. Tá? Então é um tema que cai bastante, né? Às vezes cai bastante em uma única edição. Tá? Tem temas, por exemplo, na história que nem chegam a aparecer no Enem. Por exemplo, o período aí da história de Roma Antiga. Quase pouco aparece, principalmente relacionado ao campo da história, né? Talvez um pouco mais a filosofia, a sociologia, mas em história quase não aparece. Mas em relação à ditadura civil-militar, esse é um tema muito presente. Há exceções, há algumas edições, pelo menos aí umas 3 edições, entre 2009 e 2023 que eu não encontrei. Por exemplo, a do ano passado, 2023, a do período ali pré e pandemia, né, o 2019, 2020 eu não encontrei, né, ali nas ciências humanas e suas tecnologias, mas em outras edições foi um tema que se fez presente e cai bastante. Então estudem muito, porque é um tema de longa duração, né? Relativamente longa duração. É um tema que tem muitos detalhes, é muito detalhista, mas é um tema que não é difícil, tá? E costuma cair na prova de um jeito muito fácil. Das questões que eu trouxe, acredito que apenas uma seja um pouquinho mais difícil por ter as respostas às alternativas serem bem próximas, tá? Mas tirando essa questão que eu acho muito difícil, as demais, assim, você estudando o conteúdo, você consegue acertar as questões de ditadura, tá? Então vamos aqui, eu vou passar 3 slides antes da gente iniciar nossas questões. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é a nomenclatura. Veja, no título eu coloquei ditadura civil, empresarial, militar. Por muito tempo, essa ditadura, principalmente quando ela estava ocorrendo, a oposição, as pessoas que eram contra a ditadura, contra os presidentes militares, chamavam de golpe. Os militares deram um golpe no Brasil e tomaram poder, tá? Em 1964, quem estava no poder era o presidente João Goulart. E aí, quando os militares entraram, esses oposicionistas falavam isso. Os militares deram um golpe. Com o passar do tempo, né, essa nomenclatura do golpe foi sendo questionada, tá? Quem era a favor do regime, ou quem é, né? Quem seja, infelizmente, não chama de golpe, chama de regime, né? Por entender que é um regime político como outros que a gente viu e vê no Brasil, como o período lá da monarquia, como o período lá das oligarquias, aqui é mais um regime de governo, né? Então, quem é contra
quem foi contra os militares no poder durante aí a ditadura, que durou aí o período entre 1964 e 1985. Quem é contra chama de golpe, quem é a favor acaba chamando de regime, tá? Só como eu falei, essa nomenclatura do golpe, com o tempo, foi ganhando outra nomenclatura, porque os opositores acabaram entendendo esse período como um período muito violento, muito tirânico. Então, não foi apenas um golpe político, mas foi uma ditadura militar, uma ditadura que houve violência física, moral, houve censura, houve morte. Então, foi um período muito pesado no Brasil, em várias instâncias, na instância econômica, social, política, religiosa. E então, o termo ditadura seria, os opositores acharam que seria um termo melhor para qualificar esse período, né? Para denominar esse período. Com o tempo e mais recentemente, a gente percebeu, os historiadores perceberam, a grande maioria, que o militar não dava conta, porque não foi uma ditadura apenas com apoio militar, embora a gente tenha visto presidentes que tiveram o seu caminho pela via dos quartéis, né? Eram militares que estavam no poder, mas eles tinham apoio de alguns setores da sociedade civil, né? Pessoas que não necessariamente tiveram carreira no quartel, mas que apoiavam economicamente, politicamente, socialmente, e teve apoio de civis. E mais recentemente, não só militares, não só civis, civil, aquela pessoa que não tem carreira militar, não, cidadão, mas também empresarial. Por que empresarial? Porque algumas empresas investiram nesses governos de ditadura militar, tá? Então a gente teve, por exemplo, apoio de alguns, por exemplo, rede de comunicações da imprensa, né? Que apoiavam ou acabavam censurando algumas manifestações que eram contrárias ao período. Censurar é uma forma de apoiar também, tá? Então a gente tem um período que ele tem aí essas três esferas segurando essa ditadura, não apenas militar. Então essa nomenclatura hoje em dia é a mais correta, tá? Para quem percebe que foi um período realmente que a sociedade viveu ali uma violência contra os seus direitos como cidadão, tá? Então, a ditadura civil, empresarial, militar. Militar porque os presidentes eram militares. Empresarial por quê? Porque algumas empresas apoiaram esses militares. E civil porque pessoas que não tinham patente, não tinham empregos ou eram donos de empresas, mas eram pessoas com carreiras, entre aspas, comuns que, de certa forma, apoiavam esse tipo de governo, tá? Período, a ditadura se inicia aí no ano de 1964, quando a gente tem o primeiro presidente Castelo Branco assumindo o poder, e ela vai até 1985 com o presidente João Figueiredo. O que acontece aqui em 1985? O João Figueiredo sai do poder, e aí a gente não tem uma eleição direta, vai ser uma eleição direta assim com o apoio da população votando, elegendo candidatos. Não, quando o João Figueiredo sai, vai ser uma eleição ali entre eles. Então, entre eles ali da bancada política. Então, quando a gente vai ter uma eleição, vai ser lá
muito mais à frente do que o ano de 1985. Então, tem historiadores que falam que a ditadura só terminou quando a população conseguiu votar mesmo, tá? E 1988, né, por exemplo, pode ser outro período para destacar esse fim da ditadura civil empresarial militar. Mas a gente fica com esse aqui, que é um período um pouco mais que a gente trabalha mais, tá? 1964 a 1985. Esses são os presidentes que regeram o Brasil durante esses períodos, tá? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo. Cada presidente, cada um deles tem características muito interessantes, tá? Então vocês devem anotar as principais características do governo dele. Eu coloquei a principal aqui do governo Médici, que durante o governo dele aconteceu a Copa de 70, então o Brasil estava vivendo um momento muito feliz, né? O Brasil ganhou a Copa com Pelé e o povo brasileiro estava muito feliz. Lembrando, hoje em dia nem tanto, mas Copa do Mundo no Brasil, pelo menos até 2022, né, que é quando a gente ganhou a nossa última Copa, até então, Copa do Mundo é assim, o povo brasileiro para a sua vida para ver a Copa do Mundo. Então, ganhar uma Copa do Mundo era ganhar a vida. Então, era um momento de muita felicidade. O Brasil estava sendo bem visto lá fora por outros países. O Mets acaba tendo empréstimo de países estrangeiros, né? E ele fala que a economia do Brasil acelerou, tá lá em cima, tá, tá em alta, tá? E ele fala, olha, a gente tá acumulando aqui esse dinheiro e a gente vai repartindo. Só que acaba que o governo do Médici acaba e ele não repartiu esse, entre aspas, milagre econômico. A economia do Brasil vai lá para cima, muito por conta dos empréstimos que o governo dele acaba fazendo, mas ele se endivida e o povo brasileiro, ao invés de receber as benesses desse milagre econômico, acaba endividado, tá? Então vejam melhor esse período, tá? Cai bastante. Esses presidentes, eles acabam criando uma coisa chamada AI, que é o ato institucional, é por meio deles que eles vão criar algumas leis, lei de censura, leis de investigações sobre informações de pessoas, ou até mesmo atos institucionais que dissolvam o Congresso Nacional, que acabem com alguns partidos, né? Tem um ato adicional, por exemplo, que vai abolir os partidos, só vai permitir a existência de 2 partidos, e ainda assim com restrições. A gente vai chamar de um período que os partidos, a gente só vai ter 2 partidos no Brasil, e esses 2 partidos a gente chama de bipartidarismo, né? Porque são 2 ali coexistindo. E ainda assim com restrições. Durante esse período a gente teve movimento de resistência nas artes, tá? Além dos políticos ligados à esquerda, ao marxismo, além de estudantes, de operários que fizeram greves, a gente vai ter também movimentos de resistência nas artes. Aí eu coloquei algumas artes, né? Na música, no teatro, nas artes de caricatura, de desenho, né? Na própria imprensa, em que esses desenhos eram publicados. Por exemplo, na música a gente vai surgir a MPB, a música popular brasileira, um gênero musical que até hoje é muito presente. E nesse momento, os artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Zé Ramalho, Elis Regina, Rita Lee que vai fazer, antes dela ser solo, né, ela tem uma banda chamada Os Mutantes.
Ela, como Caetano Veloso, por exemplo, Gilberto Gil também participaram de um movimento chamado tropicalismo também, que é um pouquinho, tem uma estética própria, tá? E esses artistas, eles eram contra os militares, contra a ditadura militar e compuseram muitas canções criticando a ditadura civil-militar. Muitas dessas canções eram censuradas, eles não poderiam gravar, as rádios não poderiam tocar, eles não poderiam aparecer, por exemplo, em programas de televisão, porque eram proibidos cantarem determinadas músicas que fizessem uma crítica ao governo. Alguns deles foram presos, foram exilados, tiveram que sair do país, tá? Torturados, etc. O teatro. No Rio de Janeiro apareceu um teatro chamado Teatro Oficina, em que eram apresentadas peças que faziam críticas também à ditadura civil empresarial militar. Inclusive tem uma peça que ela foi toda montada em cima de uma música do Chico Buarque que fazia aí uma crítica à ditadura, né? E o cartunista em filme, cartunista um dos mais conhecidos, ou mais conhecido durante esse período, né? Ele desenhava cartoons nos jornais, nesse período de ditadura, né? Criticando fortemente os militares. O Enfio, ele é um excelente cartunista, ele tem cartoons maravilhosos e ele é muito trabalhado nas aulas de histórias minhas, né, quando eu abordo aí a ditadura civil empresarial militar. Então, se você foi aluno meu, com certeza você deve ter visto em fio nas minhas aulas, né? O YouTube não permite que eu toque músicas, tá? Mas se eu tivesse uma aula física, com certeza eu estaria nesse momento tocando as músicas desses artistas, tá? Comissão Nacional da Verdade. Quando acaba a ditadura, né, a nossa justiça acabou anistiando. Anistia significa perdão. Acabou perdoando tudo o que aconteceu durante esse período. Então, esses artistas que estavam exilados, vocês estão perdoados, né? Toma aqui tua carta de anistia. Se você está em outro país, volta para o Brasil porque você está anistiado. Mas não apenas os artistas que foram torturados foram censurados, mas também aqueles que torturaram, aqueles que fizeram com que eles fossem exilados. Os próprios militares foram perdoados, tá? No governo da Dilma Rousseff, ela deu muita visão à Comissão Nacional da Verdade. E é uma comissão em que participaram aí muitos cientistas políticos, cientistas das ciências humanas, né, que foram vasculhar, pesquisar aí o que aconteceu durante esse período, né? Então, eles leram documentos, estão lendo ainda, né? Isso é um processo ainda que muitos historiadores fazem, né? Para esclarecer o que aconteceu nesse período, tá? E o que a gente tem até agora são relatos aí de muitas mortes, muitas torturas, prisões, censura e exílio a pessoas inocentes, né? Então a gente inicia agora nossas questões do Enem, lembrando que o que eu falei até agora de tema é um conteúdo do que mais caiu. Então cai em fio, cai características dos governos dos presidentes militares, cai muita música, letra de música dos artistas da resistência, tá? Então cai a questão da anistia. Então cai a Comissão Nacional da Verdade. Então só para vocês ficarem ligados aí no que é muito prioridade, mas o conteúdo de ditadura civil empresarial militar vai muito além do que eu relatei até agora, tá? Mas o principal é isso.
Então, vamos agora às nossas questões. Questão 33 do Enem 2010. São muitas questões, tá? Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal. Mas eu vou dar aqui um gás pra gente não cochilar durante essa aula, tá bom? Então, questão 33, ela tem um textinho. Após o texto, a referência. É sempre bom ler a referência, né? Às vezes tem um autor que você conhece. O comando da questão, que é propriamente a pergunta, e as alternativas, que vai de A a E, ok? Então, vamos ler o texto. Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964. Então, a gente está falando aqui do que aconteceu antes da ditadura civil, militar e empresarial de 1964. A gente vê aqui ainda uma nomenclatura antiga, né? A diminuição da oferta, lembrando que é o Enem de 2010. Vocês vão ver, né? Quando os Enems a gente vai se aproximando mais atual, essa nomenclatura aqui vai mudando. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização de salários provocadas pela inflação levaram a uma intensa mobilização política militar, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. Aqui falando de Juscelino Kubitschek, né? Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram principalmente... Então, eu gosto sempre de ir sublinhando, tá? As palavras, porque isso ajuda a gente a não se perder no texto. O Enem tem muitos textos, tá? Então, você vai acabar cansando. Então, é bom sublinhar, porque quando você lê as alternativas, você olha para o que você sublinhou e isso te ajuda a esclarecer a questão. Eu gosto de circular os números, tá? Às vezes eu sublinho, mas na maioria das vezes eu gosto de circular os números para diferenciar das palavras. Então, eu olho para esse círculo e vejo 1960. Então, eu lembro que na história do Brasil estava acontecendo o que? Ditadura civil, empresarial, militar. Na história mundial, Guerra Fria. Então, a pergunta é: os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram principalmente de quê? Veja que o texto todo está falando de uma questão econômica, tá? Diminuição da oferta de emprego, inflação, greve. Isso tudo, né, o desemprego, a inflação e a greve, decorreu de um modelo econômico adotado pelos militares, tá? Então, esses conflitos sociais, a partir dessa crise econômica que o Brasil estava vendo, ocorreram da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart? Não, João Goulart, ele não empreendeu essa política econômica, tá? Das contradições econômicas do modelo desenvolvimentistas? Parece que sim. Tá? Aqui está falando de manipulação política, a gente está falando aqui de economia, o texto fala de economia. Do poder político adquirido pelos sindicatos populistas, a gente não está falando de sindicatos, de poder adquirido por sindicatos populistas, a gente está falando de um modelo econômico. Da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves, pelo contrário, não é uma desmobilização, a gente falou aqui de greve, então é uma mobilização. E é da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista, a gente não falou de legislação trabalhista. Então, a mais correta é a letra B, porque aqui o texto está falando de um modelo econômico e que essas greves, essa falta de emprego ocorreu devido às contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Então, gabarito letra B. Próxima questão, Enem 2017, questão 83. Mais uma vez um texto, a referência e o comando da questão.
Então vamos ler a pergunta. No período anterior ao golpe militar, mais uma vez, até recente, né? Chamando de golpe. De 1964, os documentos episcopais indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 1964 foi acolhido pela Igreja. Referência aqui o comando da questão, em que pesem as divergências no interior do clero, após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica, de que... Então, o texto está falando de uma divergência no interior do clero, né? Havia uma parte do clero que apoiava a ditadura e outra parte que era muito contra. A gente tem a figura do Dom Helder Câmara, que ia para as rádios e falava abertamente que era contra os governos militares. Ele teve uma ação muito vigorosa, inclusive. Mas realmente havia uma parte do clero que acabava dando apoio. E esse apoio dessa parte do clero se deve a quê? A luta de classes é estimulada pelo livre mercado, a gente está falando de luta de classes. Poder oligárquico é limitado pela ação do exército, a gente não está falando de poder oligárquico. Doutrina cristã é beneficiada pelo atraso interior, a gente pode ser que fique com dúvida na C. Só que doutrina cristã é uma coisa, religião é outra, tá? Doutrina cristã é uma coisa, então a gente tem que ficar bem atento a esse termo de doutrina cristã. A doutrina cristã é um conjunto de normas, de regras da igreja e que nada tem a ver com a questão de atraso interior, porque, por exemplo, uma questão da doutrina cristã, você tem que batizar seu filho. Tá? Para batizar seu filho, você tem que ser casado, por exemplo. Então, a doutrina cristã é uma regra. O que isso tem a ver com o atraso do interior? Não, muita coisa diretamente. E o texto não fala disso, tá? Das regras da igreja. O texto não fala disso. Então, atenção aos conceitos aí, as palavras. D. Espaço político é dominado pelo interesse empresarial. A gente não está falando de empresário aqui. Manipulação ideológica é favorecida pela privação material. O clero que apoiava a ditadura militar, ele via que apoiar o desenvolvimento econômico do Brasil faz com que as pessoas, uma parte do clero acha que uma parte das pessoas acabam buscando Deus porque querem milagres, querem uma procura por uma vida melhor. Então, acaba acreditando em certas ideologias que propagam esse milagre de uma vida econômica melhor. Então, esses padres acreditam que a manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Então, quanto menos bens materiais o sujeito possui, mais ele pode ser passível de manipulação. Tá? Então, a gente consegue... Essa é a questão mais difícil que eu acho, tá? De todas, inclusive, que a gente viu até agora, mas sobre a ditadura civil empresarial militar, essa é a mais difícil, porque ela tem essa pegadinha aqui na letra C que fala de doutrina cristã. Só que doutrina cristã tem a ver com regras, com normas da igreja que nada tem a ver com essas outras questões que o texto trata, tá? Então, a gente fica aqui com a letra E, com a questão de manipulação ideológica, tá? É favorecida pela privação material. Gabarito letra E. Enem 2021, aqui uma questão 60.
que traz um trecho de uma música, tá? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Então eu nem posso cantar por causa de direitos autorais, mas essa é uma música do Zé Ramalho, que a gente viu que faz parte lá da MPB desse período, olha, período da canção, 1979, é uma canção que critica, né? Os compositores se utilizavam de artifícios para burlar a censura. Então, eles não citam nomes de presidentes, eles não citam nome, por exemplo, militar, mas eles criticam usando outras palavras, né? De duplo sentido. Por exemplo, vocês. Ele não fala nós ou eu. Não, porque ele não se sente parte dessa massa, desse povo que apoia a ditadura civil empresarial. Então, vocês que apoiam, que fazem parte dessa massa que apoiam, essas pessoas que passam por cima do projeto, de projetos do futuro, vocês têm uma vida de gado, porque vocês fazem tudo o que eles querem. Tá? Sem criticidade, sem criticar, sem ter uma consciência histórica. Então, e é exatamente sobre isso que o comando da questão vai falar. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Então, qual é esse comportamento coletivo criticado? Militância política? Não. Aqui ele está falando de um povo que tem a vida de gado. O gado, ele vai para onde o dono leva ele. Então, ele não é uma pessoa ativa, militante. Não, ele se deixa ir. Então, ele não critica a militância política. Pelo contrário, ele critica essa falta de militância política por parte de quem apoiava essa ditadura. Passividade social, sim, ele está criticando a vocês. Estão tendo que fazem parte dessa massa, vocês têm uma vida de gado, uma vida passiva, vai para qualquer lugar que eles levem. Então vocês são passivos, sim, letra B. Altruísmo religioso, não, a gente não está falando de uma pessoa religiosa, não. Autocontrole moral, ele não falou em questão de autocontrole moral na música. Inconformismo eleitoral, pelo contrário, é uma vida de gado. Gado não se conforma se ele está indo para onde que ele está indo. Ele só vai. Ele é passivo. Ele é conformado. Então, gabarito letra B. Então, a questão de música é muito fácil, né? Mas é fácil por quê? Porque a gente estudou o conteúdo lá no início da aula, né? Outra questão sobre música, tá? Enem 2010. Opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio, não. Aqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. Eita, desculpa. Opa, voltei aqui. Eu cliquei aqui errado, deixa eu só voltar para a questão. E deixa andar e deixa andar. Falem de mim quem quiser falar, que eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do sol. Olha as frases que eu grifei. Podem me prender, bater, deixar-me sem comer. Eu compro um osso. Se eu morrer amanhã, estou pertinho do céu. Essa música faz parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, que é o Teatro Oficina, tá? O papel exercido pela música popular brasileira MPB nesse contexto é evidenciado pela letra da música citada,
a música opinião, foi o de entreter para os grupos intelectuais? Não. Essas músicas, as letras delas não têm a função apenas de entreter. Elas tinham a função crítica, tá? Valorização do progresso econômico, não, eles não estavam valorizando, estavam criticando. Critica a passividade dos setores populares? Sim. Mas também a música ela tem essa questão de criticar a passividade de quem apoia, mas não só isso. Nesse caso aqui, eles estão criticando que podem me prender, podem me bater, podem deixar-me sem comer. Eles estão denunciando, a letra D aí, ó, denunciando a situação social e política do país, tá? Eles estão dizendo, olha, os militares estão prendendo pessoas, estão batendo em pessoas, estão deixando pessoas sem comer, estão torturando pessoas, estão matando pessoas. Então isso aqui é uma letra de uma música. As letras das músicas, elas têm essa viabilidade de crítica, mas também de denúncia. Tá? Então, você poderia ficar em dúvida entre a letra C e a letra D, mas como a pergunta é sobre essa música, quando você grifa essas palavras, você está vendo que isso aqui é uma denúncia, né? Isso aqui não é uma crítica à passividade do povo, mas uma denúncia da situação social. Ó. Ele está falando da fome, está falando aqui, ó, da, da falta de liberdade, tá? Então, letra D. Letra E, mobilização de setores que apoiavam o ditadura militar? Não. Então, gabarito, letra D. Questão Enem 2018. Eu falei do Enfield, né? Foi um grande cartunista que desenhava cartoons que criticava os governos militares. O Enfield, ele também publicou uma carta no jornal falando da anistia aos artistas, tá? Então vamos ler a carta dele. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Importante grifar a data. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire, aqui grandes pessoas da política, e também o Paulo Freire da política e da educação, né? Grande educador. Tiveram seus passaportes negados. Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aparições, a história e o sangue destes 8 senhores. Considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Então, o passaporte deles foi negado pelo governo, mas o Enfield, ele está dizendo que vai devolver o passaporte desses artistas. E ele se considera igual a esses artistas. Se ele se considera igual, ele se considera também um apoiador dos movimentos que eram contra os ditadores militares. Então, é importante ler a referência, que a gente tem aqui o nome do Enfield. A pergunta: no referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfield expressa uma crítica ao quê? Censura moral das produções culturais? Ele não está falando de censura moral. Limite do processo de distensão política? Essa é uma pergunta bem difícil, porque tem esse termo distensão política, tá?
O que é distensão? É o limite. Essa fase final do Geisel é aquela 1981, né? É quando você está ali em um período de transição. Os militares eles estão fazendo a transição, né? Entre deixar o poder e dar o lugar a um presidente civil, mas ainda assim você tem um certo controle, uma certa censura. Interferência militar nos países estrangeiros, a carta não fala sobre países estrangeiros. Representação social das agremiações partidárias, a carta não fala de agremiações. Impedimento de eleição das assembleias estaduais, a carta não fala de assembleias. Lembrem, para resolver uma questão, às vezes facilita bastante a gente sublinhar o que não é, e aí você vê o que sobra. Vocês ficaram em dúvida entre A e B, mas ele não está falando de uma censura moral, não, das produções culturais, não. Ele está censurando um passaporte. Passaporte não é uma produção cultural, passaporte é um documento físico, né? Então, a letra mais coerente, a letra B, limite do processo de distensão política. Gabarito letra B. Finalmente, a gente tem uma imagem nas questões de ditadura. Quando a gente tem imagem, a gente vai ter que relacionar ela ao texto, né? E ao comando da pergunta, associar uma coisa a outra. Então vamos lá. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Tadinho. Então aqui é uma imagem, uma chargem do Ziraldo. Caiu no Enem 2015 e o comando da pergunta diz o seguinte. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime, olha só como mudou a nomenclatura aqui. A estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela priorização da segurança nacional. A gente falou de segurança aqui? Não. Fala de pagamento, fala de uma questão econômica. Captação de financiamentos estrangeiros, sim. Como eu acabei de falar, a charge está falando aqui do quê? Do milagre econômico, né? Lá do governo do Médici. Então, a gente está falando de economia, de financiamento. O Médici que pega financiamentos, empréstimos aos países estrangeiros, a economia do Brasil sobe, mas é porque está com empréstimo. Depois, quando ele gasta o dinheiro, não consegue pagar as dívidas, fica endividado e o povo brasileiro acaba não saboreando esse milagre econômico, né? Porque está endividado. Então, realmente, a gente está falando de uma captação de financiamentos estrangeiros. Execução de cortes nos gastos públicos, não, a gente não está falando de corte em gastos públicos, pelo contrário. Nacionalização de empresas multinacionais, a gente não está falando de empresas multinacionais. Promoção de políticas de distribuição de renda é o que falta, né? É o que a charge está criticando aí, né? Tá faltando a distribuição, não é uma promoção, é uma falta. É uma ausência de políticas de distribuição de renda. Então, a charge é caracterizada pela uma estratégia, né? Captação de financiamentos estrangeiros. E a questão sobre o milagre econômico no governo Médici, gabarito letra B. Enem 2018, aqui do Ângelo, né? Esse Ângelo ele vai aparecer muito em referência sobre o período da ditadura militar. É uma questão que não caiu em história, ela cai em linguagens, ciências humanas, né? Linguagens e suas tecnologias, na língua portuguesa, mas que tem a ver com história porque está abordando aí um contexto histórico da ditadura civil
empresarial militar. A resposta certa é a letra C. Eu só coloquei aquela aqui para mostrar a vocês que ditadura cai tanto que cai até em outras disciplinas, por exemplo, a língua portuguesa. Ok? Gabarito letra C, vocês podem conferir essa questão depois. Questão Enem 2012, questão 15. A gente tem um texto e o comando da pergunta. Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando este documento ao Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, para que o entregue à Justiça. E da Justiça esperamos a realização de novas diligências, capazes de levar à completa elucidação dos fatos e de outros que porventura vierem a ser levantados. Então, a gente está falando de uma mobilização jornalista de jornalistas que estão encaminhando um documento ao sindicato dos jornalistas, tá? A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime, olha só a nomenclatura, em 1975, levou a medidas como o abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. Então, esse é o documento, né? Aqui no texto não fala que documento que é esse, a pergunta fala. Vladimir Herzog era um jornalista que vivia nos jornais criticando os militares e um determinado dia ele vai ser preso. E um determinado dia na prisão ele aparece morto. Disseram que ele foi morto, né? Disseram que ele não foi morto, mas sim cometeu um suicídio, só que na verdade foi um suicídio planejado, tá? Na verdade, teria sido assassinado por alguns dos militares ali. E a morte dele provocou muitas manifestações e críticas aos ditadores. Uma dessas causas da morte dele vai ser, né, esse abaixo-assinado que os jornalistas assinam, tá? E esse abaixo-assinado indica o quê? A certeza no cumprimento das leis, a gente nunca vai ter certeza que a lei vai ser cumprida. Superação do governo de exceção? Não. Eles não pretendiam superar esse governo de exceção. Não era isso que indicava esse documento. Violência dos terroristas de esquerda? Não, a gente não está falando de terrorista. Muito menos de esquerda. Letra D. Punição dos torturadores da polícia? Não, esse documento ele não visa. Ele até visa, sim, uma punição dos torturadores, mas não dos torturadores da polícia. É expectativa da investigação dos culpados? Sim, porque não se sabia até então como que aconteceu essa morte do Vladimir Herzog. Então, esse abaixo-assinado, eles estavam ali pedindo que a justiça investigasse como que aconteceu, o que ocorreu, quem são esses culpados. Então, resposta certa, gabarito, letra E. Enem 2014, questão 42. São dois textos. Comando da pergunta e as respostas. Texto 1. Presidente do jornal de maior circulação, mais uma vez jornal, né? Do país, o Globo, destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. A gente está falando aqui, então, daqueles que apoiavam, né, aderiram aí às forças militares em 64. Então, esse primeiro texto ele fala de um apoio aos ditadores. O segundo texto. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Então, o texto ele tem outro sentido. Se aqui apoia a ditadura, aqui está criticando esse apoio. Tá? Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária.
Questão: embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 64 divergem ao focarem respectivamente, lembrando desse respectivamente aqui. Então, primeiro vai estar alguma característica do primeiro texto e segundo, a do segundo texto. O primeiro texto está contestando o sistema de governo? Não, ele está apoiando. Ele está normatizando a normatização do Poder Judiciário? Não, não se fala em Poder Judiciário aqui, muito menos em suas normas. Letra C, imposição das Forças Armadas? O texto não fala de Força Armada. Ordenação da nação? Razões de Estado? Pode ser razões de Estado. O 2 aqui está falando sobre tradições culturais? Não, não se fala em tradições. Regras morais? Não, não está falando sobre regras. Deveres sociais? Não se fala sobre deveres. Prerrogativas religiosas? Não se fala sobre religião. Então, a alternativa que sobra é a alternativa letra A. Razões de Estado e soberania popular. Então, gabarito letra A. Como eu falei, quando a questão for um pouquinho difícil, sublinhe as alternativas que você tem certeza que não é a resposta, porque aí você delimita, né, o seu campo de visão para acertar melhor. Gabarito letra A, tá? Enem 2013. É uma questão muito legal, muito interessante, é que a gente tem siglas dos partidos PSD, PTB, UNT, PSP, UDN, PDC, MTR, PTN, PST, PSP, PPR, PL, PRT. E aqui abaixo tá o nome Finados. Isso. Essa imagem ela saiu no Correio da Manhã, publicado por Fortuna no ano de 1965. Ele está falando do que, gente? Da adoção do bipartidarismo. Já deixei aqui marcado por quê? Porque a gente estudou que durante a ditadura civil empresarial militar houve um ato institucional que extinguiu os partidos e deixou que se... Não extinguiu todos os partidos, extinguiu muitos partidos, deixando apenas em vigor apenas 2 partidos, tá? Então, eles adotaram o bipartidarismo regulado, porque ainda assim esses 2 partidos ficaram em vigor com algumas restrições, por isso regulado. Então, a gente não está falando de extinção, não está falando de retomada, mas sim da adoção do bipartidarismo regulado. A gente não fala de superação e nem de valorização, tá? Então, é uma questão bem simples e bem fácil que trata ali do bipartidarismo, tá bom? Gabarito, letra C. Aqui a gente tem um texto falando sobre os movimentos sociais que marcaram os anos de 1968. Sem ler o texto, eu vou resolver essa questão sem ler o texto, só para vocês verem que só por uma palavra-chave, quando você conhece bem o tema, você consegue resolver a questão. A gente viu que houve muitas manifestações, e a gente estudou as manifestações artísticas, né? A partir da música, do teatro, dos cartoons. Mas esses movimentos artísticos, que também fazem parte dos movimentos sociais, de pessoas que vão para as ruas, por exemplo, manifestações que criticavam a ditadura civil empresarial militar, essas manifestações, letra A, foram desprovidas de conotação política? Não, tinham conotação política, elas eram contra os ditadores no poder.
Esses movimentos sociais, eles restringiram as sociedades de países desenvolvidos? Não, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido e aconteceram manifestações aqui no período da ditadura. Se resultaram no fortalecimento do conservadorismo político? Não, pelo contrário. Tiveram baixa repercussão no plano político? Pelo contrário. Teve tanta repercussão que alguns acabaram sendo presos, torturados, exilados. Letra E, inspiraram futuras mobilizações, sim. Foi acontecendo uma atrás da outra, como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade de gêneros e a defesa dos direitos das minorias. Então, aos poucos, as pessoas não iam só para as ruas pedirem o fim da ditadura civil, empresarial e militar, mas também outros direitos, como, aí, além da paz, né, direitos ambientais, direito de equidade de gênero, direito de defesa dos direitos das minorias, tá? Então, uma questão levou a outras, inspirou outras mobilizações. Gabarito letra E. Enem 2015. Aqui a gente vai falar o que aconteceu após o fim da ditadura civil empresarial militar, né? Aqui, ó. Na pergunta diz o seguinte: no processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos criados? Não. Os movimentos sociais não diminuem a legitimidade de partidos, nem antigos e nem novos. Tornar a democracia um valor social? Sim. O movimento social é um aspecto de uma democracia porque ela permite a liberdade de expressão. Difundir a democracia representativa? Não. Nos movimentos sociais a gente não aborda a questão da democracia representativa. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com sindicatos? Não. A hegemonia, não. Fragmentar as lutas políticas? Não. Acaba acontecendo essa fragmentação, mas não é o objetivo. O objetivo é tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Então, você não tem que ser só cidadão quando você vai votar. Você é cidadão durante um período em que se está vivendo a vida, tá? É a todo momento. Você pode cobrar do poder público a todo momento, não apenas no momento da eleição. Gabarito letra B. E chegamos à nossa última questão, questão 28, um texto, comando da pergunta, da questão e as alternativas. Então, vamos lá. Está falando aqui da Comissão Nacional da Verdade, né? E vai perguntar aqui o objetivo da Comissão Nacional da Verdade. Como você já estudou a CNV, você sabe que o objetivo dela é o quê? Esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos, tá? Esclarecer o que aconteceu no período. Mas eu vou ler essa questão para vocês. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. O coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. Tá vendo, ó? Tem autores que alargam esse período. O objetivo dessa iniciativa é anular a anistia? Não. Rever as condenações judiciais? Não. Perdoar os crimes atribuídos? Não. Comprovar apoio da sociedade? Não. Esclarecer. O objetivo da Comissão Nacional da Verdade é você entender o que aconteceu. Né? Houve morte ou não houve? Houve tortura ou não houve? E quem foi que fez isso? E como que foi feito? Então, serve para esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. A alternativa correta, a letra E.
ok? Gabarito, letra E, a gente fica por aqui. Então, esse é um vídeo muito importante. Vocês têm que ver esse vídeo, porque é uma aula sobre o tema que mais cai no Enem. Esse é o tema, tá? É o tema que mais cai no Enem. Muito obrigada pela presença de vocês, principalmente quem ficou aqui até o final. Se vocês quiserem ver o site onde estão presentes todas as edições do Enem com questões e gabaritos, provas, lembrando que eu estou utilizando aqui, ó, as questões da prova azul, das provas azuis. Tem no último slide da minha primeira aula, dessa playlist, tem lá o site, tá? E também tem o número do Pix, se você quiser contribuir com essas minhas aulas. Muito obrigada. Até a próxima aula. E vão lá no meu Instagram escolher, tá? Nosso próximo tema.